Meu amigo vascaíno, digitado no Vasco da Gama, finalmente decisão aí do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o pedido da 777 do recurso de agravo foi indeferido por unanimidade. A gente vai explicar como que fica a situação daqui para frente. E agora, a gente vai ter aí um investidor querendo comprar a Vasco SAF, a gente vai passar tudo a limpo aí para vocês. Claro, a gente vai falar muito aí do Vasco da Gama profissional e a base que jogou hoje, o Sub-17 e o Sub-20. E, claro, a gente vai falar também sobre a situação envolvendo reforços, uma vez que o Vasco conseguiu resolver a situação envolvendo o transfer ban. Peço a você que não é inscrito no nosso canal para você poder se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Vou começar aqui falando sobre as categorias de base do Gigante da Colina, tanto o Sub-17 quanto o Sub-20. Ambas as equipes jogaram hoje pelo Campeonato Brasileiro. O Sub-17 empatou no Engenhão, clássico com o Botafogo, e o Sub-20 foi derrotado aí pelo Red Bull Bragantino, lá no Nivaldo Pereira, aqui perto de casa, no Rio de Janeiro. Certo? O jogo foi 3-2 aí. O Vasco, que estava numa série longa aí, invicta no Sub-20. Pois bem, agora a gente fala aí sobre a questão do profissional, né? Alívio do departamento de futebol do Vasco da Gama. O Diniz conseguiu colocar o Vasco da Gama nas oitavas de finais da Copa do Brasil. A gente vai ter um sorteio agora, na segunda semana de junho. Também o Vasco classificado aí para os playoffs da Sul-Americana, e essa paralisação vai ser de suma importância para o Vasco ter condições de se recuperar fisicamente, buscar entrosamento. Então, o Vasco aí ganhou uma sobrevida, tanto na Copa do Brasil quanto aí na Copa Sul-Americana. Inquestionavelmente, embora o time seja ruim, o nosso treinador tem conseguido extrair muito de alguns atletas, como é o caso aí do Ryan. O Vasco que amanhã se reapresenta visando um jogo contra o Red Bull Bragantino no estádio de São Januário no próximo final de semana, perfeito? No próximo sábado, às 21 horas. Bom, a gente fala agora sobre a situação envolvendo reforços. O Vasco conseguiu resolver a situação aí do transfer ban. Graças a Deus, a gente tem informações aí que o Vasco tem algumas negociações aí em curso, algumas até que já estariam adiantadas, como é a situação do zagueiro aí, Tolói, que teria avançado nas últimas horas. O Vasco também tenta a contratação aí do jogador Lima, né? E o Vasco internamente, embora o Palmeiras esteja muito à frente nas negociações, ainda acredita que vai conseguir trazer o Brian Rodrigues, perfeito? Bom, a gente fica aí no aguardo aí do desfecho das negociações. O mais importante foi o Vasco resolver a situação aí do impasse do transfer ban. O Vasco que segue ainda à procura aí de um diretor executivo, aquele homem forte do futebol. Mas a principal notícia do dia foi a situação aí do recurso da 777 Parks, do agravo de instrumento. Depois de um ano, o recurso foi julgado. E sem novidade nenhuma, né? O
Judiciário manteve o associativo à frente aí da Vasco da Gama SAF. Aí as pessoas vão falar assim, poxa, não muda rigorosamente nada, Laureano. Por quê? O Pedrinho vai continuar comandando a Vasco SAF. Só que agora há uma segurança jurídica maior, né? Por quê? A liminar cai, a 777 deverá recorrer, embora aí o Felipe Carregal alegue que não caiba a recurso, a 777 vai recorrer, mas, assim, a gente vê que a própria 777 deve procurar o Vasco da Gama para chegar a um acordo sobre essa situação aí desses 31% das ações que ela adquiriu. Porque ela, obrigatoriamente, ela vai ter que fazer um acordo. Porque se ela não fizer, ela corre o risco muito grande mesmo, depois do recurso ter sido negado, de ficar efetivamente com uma mão à frente e outra atrás. E agora é o seguinte: a gente vai ver se realmente o Pedro Paulo vai querer vender essa situação ou não. Aí as pessoas vão falar assim, ô Laureano, mas quem resolve esse conflito é a arbitragem da Fundação Getúlio Vargas. Sim, realmente. Hoje foi só para a gente ver quem é que ia ficar com o controle ali, até o julgamento ser feito do mérito da causa. Então, a situação é a seguinte: a decisão hoje do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deve ser acompanhada aí pela Fundação Getúlio Vargas, certo? A gente ainda está sem dois árbitros nessa situação, mas a gente entende que a partir de hoje haverá uma segurança jurídica maior. Assim, aí a gente vai ver agora se o Pedrinho vai ficar no poder mesmo ou se ele vai revender essa situação aí da Vasco SAF. Bom, o seguinte, né, o Marinax, né, ele tem interesse em adquirir as ações da Vasco SAF. Ele falou isso numa TV inglesa. Ele vai priorizar a compra de um clube aqui no Brasil a partir desse momento. Uma reunião pode até ser marcada aí nos próximos dias, uma vez que acabou o calendário lá na Europa e ele próprio disse lá na Sky Sports do Reino Unido que estava focado aqui no Brasil para adquirir aí um time. Bom, situação se resolvendo aí aos poucos. Importante que essa liminar hoje foi julgada. Agora, a situação é a seguinte, né, cara? A gente vai ver se o Pedrinho agora gostou do poder ou se ele vai passar a situação aí para o Marinax ou para outro investidor. Do jeito que está, sinceramente, a minha opinião, não pode ficar, tá? Ruim com a 777, ruim também com o Pedrinho. A gente precisa de um investidor forte para a gente voltar a ser campeão. E quando eu falo em investidor, estou falando em investidor, não estou falando em venda. A gente precisa de dinheiro novo para que a gente veja o Vasco tendo condições, passando aí por recuperação judicial nesse momento, de arcar com os seus compromissos, né? E simplesmente brigar por coisas grandes, por títulos, não ficar aí em beira de tabela fazendo fumo. Perfeito? Agradeço aí pela sua atenção, Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!